pessoal, beleza? Mércio na área aqui. Bom, por que eu quis gravar esse vídeo a respeito de Aliens? Primeiro porque é uma das minhas franquias preferidas. Quem me conhece há bastante tempo já sabe. Eu vou até contar um pouquinho da minha experiência com eles, mas primeiro eu vou explicar o motivo. Eu estava dando aula hoje e recebendo os trabalhos da exposição de 2025 da minha escola, da Anima Academia de Arte, cujo tema, sugerido pelo meu sócio André, foi vilões que amamos, né? Então tem cada aluno, cada professor, cada artista convidado está fazendo o desenho de um vilão que chama bastante atenção. Um dos meus alunos estava fazendo do Alien, né? Que é um vilão que ele gosta bastante. Ele fez até um cosplay sensacional também de um Colonial Marine, do filme Aliens, O Resgate. E eu tinha prometido para ele que eu ia levar meus quadrinhos, então, que eu tenho dos Aliens para ele ver, e levei. E daí, enquanto a gente estava olhando, eu falei, puxa, eu podia mostrar isso aqui em vídeo, né? Tem umas coisas muito legais, umas artes legais, algumas histórias bem interessantes. E cheguei agora em casa, aí são 8h40 da noite, por aí. Então, antes de eu buscar a Helena, antes da minha esposa chegar, vamos lá, vamos falar um pouquinho de aliens, de aliens, sei lá como é que você quer falar isso. Mas é uma franquia que eu gosto desde que eu tinha uns 10 anos de idade, quando saiu o segundo filme, né? O Aliens, O Resgate, dirigido pelo James Cameron. Eu não havia visto o primeiro, mas eu vi o trailer no cinema. No cinema não, eu vi o trailer em casa, passou na TV, e aquele monte de soldado atirando em alienígenas pretos gigantes me chamou muita atenção, e eu falei, quero ver esse filme no cinema. Minhas tias foram me visitar. Descobrimos no jornal, né, na época saía a sinopse no jornalzinho, deve sair ainda, né, em cadernos de lazer, essas coisas, a sinopse, falando que a censura era 16 anos, eu tinha 10, eu vesti as roupas do meu tio e fui com as minhas tias e com a minha irmã ver esse filme. A gente se borrou de medo desses alienígenas. Mas foi sensacional, foi inesquecível. Aí depois eu assisti o primeiro, deve ter sido na TV, eu devo ter alugado para videocassete, não lembro mais. E depois o 3, o 4 eu vi no cinema, Prometheus eu vi no cinema, dei uma desencanada no Covenant, não gostei muito. Vi o Alien vs Predador, o primeiro no cinema, o segundo eu também não senti muita vontade de ver. E vi o recente Romulus no cinema também, achei legal, achei uma volta boa pra franquia. Espero que continue fazendo, e assistir também a série Alien Earth acho que é na Disney Plus, né, que é da Fox. Que achei legal, alguns conceitos são legais, alguns mal executados, alguns atores muito jovens, inexperientes, mas em suma, assim, parece que vai trazer aí uma novidade. Bom, então eu peguei esses quadrinhos aí para mostrar, falar um pouquinho, não só os quadrinhos, né, quis, obviamente, pegar ali a estatueta que vocês viram no começo, aqui minha coleção de DVDs da quadrilogia, que eu tenho, né, dos 4 primeiros, Alien de 1979, que aqui é conhecido como Alien, o Oitavo Passageiro, o Resgate, que é de 86, o Alien, chamado só Alien 3, ou Alien ao Cubo, né? Dirigido... como que é o nome daquele diretor? Meu Deus! Caramba, como some os nomes. Vai aparecer o nome dele aí. E o Alien 4, dirigido também por aquele francês malucão, que a maioria das pessoas não gosta. Eu acho legal, mas também acho que já estava desfigurando muito do que havia sido, principalmente os 2 primeiros, né? O terceiro é um filme bem legal, mas infelizmente ele recorre a uma facilidade tremenda. Eu vou contar spoilers aqui, né? A facilidade que ele recorre é que ele elimina vários personagens que eram muito importantes no segundo filme, e parece que o cara, não, vamos deixar só a Ripley ali, né? Pra focar mais na história dela. Bom, aqui ó, eu não tenho o Jonesy, mas eu tenho a Sophie, tenho o Snow, que estão aqui rodando, né? Fala, oi Sophie, oi gente, eu sou a Sophie, ai que bonitinha. Ela tá com essa roupinha aqui porque ela foi castrada, tá? Indico esses filmes pra todo mundo, acho que são legais demais. O primeiro é um terror no espaço. O segundo é uma ficção científica com bastante ação, apesar de pitadas de terror. O terceiro é um thriller psicológico, numa prisão, interessantíssimo. E o quarto volta para uma ação puxado para aventura. Então já deixo aí recomendado. Mesmo que você fale, não gosto de filme de terror, tá? Então pense que não é um filme de terror. Se você gosta de um filme de ficção, se você gosta de cyberpunk, se você gosta de conceitos do sci-fi, da ficção científica, que coloquem em xeque as atitudes dos seres humanos nos dias atuais, bem realista, vocês vão entender. Já que acontece isso em muitas ficções científicas, né? É justamente para a gente pensar no que nós estamos fazendo agora, como a série Black Mirror, por exemplo, né? Ou até mesmo os livros do Ray Bradbury, do George Orwell. Então pense nisso, assista pensando dessa forma, e preste também muita atenção no legado, né, que o Ridley Scott, o diretor do primeiro filme, e o H.R. Giger, que foi o suíço que havia já feito o design do Alien antes mesmo do filme, né? Ele tinha feito por curtição nos livros surrealistas dele, e o Ridley Scott gostou. Então, levando em conta isso, assistam os filmes.
que eu peguei aqui? Bom, eu peguei uns livros, né? Eu tenho alguns livros também. Eu tenho esse livro aqui que é a releitura do primeiro filme, né? Do Alan Dean Foster. É bem legal, ele saiu acho que nos anos 80 nos Estados Unidos, já havia saído o filme e ele romanceou. Ficou bem interessante, tem uma passagem ou outra que ele se inspirou no roteiro original, então que não tem no filme. Vale a pena. A gente entende mais aqui a Tenente Ellen Ripley, né, que é vivida, obviamente, pela maravilhosa Sigourney Weaver nos 4 filmes ali que eu citei. Acho que sem ela toda a saga não teria um quinto assim do brilho que ela tem. Não, um quinto não teria um terço, porque o Giger também, né, pelo visual dele, também é muito responsável por isso. Mas Sigourney é sensacional e ela levou muito bem. E aqui eles colocam, então, ela como assim, uma mente de uma cientista, uma mente fria, né? A forma com que quando eles voltam, os astronautas, né, voltam com o infectado para dentro da nave, ela não quer que eles coloquem ele lá dentro, porque sabe dos perigos e tal, né? Então é muito legal, muito bom ler esse livro. Ele tem um acabamento gráfico sensacional. Olha lá. Aqui o Alien aparecendo. Aí a gente vê, igualzinho no filme, assim, o nome se formando com as tiras, né? Isso aqui eu acho um design magnífico. É fantástico. A ideia foi muito boa e eles reproduziram aqui, né? Sensacional. Olha que legal. Depois, o que mais que eu tenho aqui? Eu comprei essa trilogia de livros aqui que eu gosto muito também. Essas já são apenas novelas romanceadas. São 3: Surgido das Sombras, Mar de Angústia e Rio de Sofrimento. Então elas são histórias consideradas canônicas, né, do universo expandido. E Surgido das Sombras, escrito por Tim Lebon, a Ellen Ripley é encontrada pelos tripulantes da Marion, uma nave mineradora em missão no planeta LV-178. Então ele coloca justamente entre o filme 1 e o filme 2 ali, ela tendo que resolver um pepino nessa nave, nesse planeta LV-178, e depois ela volta para a criogenia e daí começa o segundo filme. Então é bem legal. O Mar de Angústia mostra o legado da heroína Ripley, que agora é sua filha, se eu não me engano, que vai tentar destruir os xenomorfos. E no Rio de Sofrimento, a construção e a ruína do Hadley's Hope, a colônia humana que se estabeleceu na LV-426, o planeta onde a Ripley e a equipe da Nostromo encontraram o Alien original, ou seja, mostra como foi a fundação da colônia terráquea naquele planeta, antes mesmo da Ripley sair do espaço e tal. Obviamente vocês veem que assim, alguns escritos, assim como vai acontecer com os quadrinhos, não tem muito a ver com aquela como posso dizer, aquela criação do Ridley Scott ali em Prometheus, né, que diz que na verdade os próprios seres humanos criaram os aliens pouco tempo, menos de 100 anos antes da Nostromo encontrá-lo. Foi criado, então eles foram criados pelo sintético, né? O Walt, acho que foi o Walt que criou. O Michael Fassbender vive 2 deles, um no Covenant e um no Prometheus, e às vezes eu confundo os nomes. Então ele fazendo os experimentos ali junto com o que ele encontrou de DNA no planeta ali dos arquitetos, dos engenheiros, na verdade, ele acabou criando aí esse monstro, e esse monstro saiu espalhando terror aí por todo lado. Mas imagine que quando tinha apenas os 2 primeiros filmes, eles acreditavam que havia um planeta onde esses alienígenas poderiam viver. Eles não eram inteligentes o suficiente para construir uma nave, mas talvez os habitantes inteligentes do planeta, né, como seriam os engenheiros mesmos, teriam levado eles meio que sem querer assim, pro espaço para tocar o terror. Eu tenho aqui essas 2 aqui que acabaram de sair, por aqui, são nos Estados Unidos em 2022, eu nem tirei do plástico ainda, se vocês quiserem que eu faça unboxing, eu faço. Essa é o volume 1, chama Linhagens de Sangue, saiu em Alien em 2021, de 1 a 6. E essa daqui, que é o volume 2, Renascimento, saiu nas histórias de Alien 7 a 12, de 2021, e o Alien Anual, 2022. Ambas pela editora Dark Horse. Espero que sejam legais, eu gosto muito das histórias desses personagens. Por que será que eu estou fazendo esse vídeo? Deixa eu mostrar mais umas coisas aqui, então. Primeiro eu vou mostrar... Eu acho que o quadrinho mais antigo deles é esse daqui. Ele saiu aqui numa minissérie em 3 edições, lá fora saiu em mais, né? Ele saiu em vários. Eu acho que ele saiu, não lembro se ele saiu numa versão colorida ou preto e branco quando ele saiu separado aqui, mas eu tenho só essa versão encadenada e ela é preta e branca e é muito bonita. É muito legal de se ver. É uma continuação direta do segundo filme, do filme do James Cameron, mas então também aqui mostra o planeta dos aliens, como que eles eram ali, eles vivem em umas espécies de pirâmides biomecanoides. Deixa eu ver se eu acho aqui as pirâmides. Também, se eu não me engano, tem a filha da Ripley. Ela viaja aqui, tenta resolver, faz quase 30 anos que eu li, por isso que eu não estou lembrado. E eu acho legal também o jeito que eles enxergavam os engenheiros, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eles não imaginavam que aquele capacete deles eram
Era um capacete, eles tinham uma cara humana. Eles imaginavam que eles tinham essa trombinha aqui. Olha que legal. Achava que o capacete era o próprio rosto dos engenheiros ali. Então, é um roteiro bem legal, um roteiro com bastante ação, né? Aqui, ó, uns modelos das capas originais aqui. Desenho bem funcional, bem bonito. Vale a pena correr atrás. Eu não sei se isso foi relançado por aqui depois do comecinho dos anos 90. Antes de sair esse, saiu essa adaptação aqui pelo Ark Goodwin, desenhado pelo Walt Simonson, que é um artista que eu acho fabuloso, né? Desenhou aí o Thor, uma das melhores fases, né? Desenhou vários personagens clássicos da Marvel. E essa daqui, então, ele tem exatamente também a reprodução do primeiro filme, saiu na revista Heavy Metal americana, né? Olha lá, um estilão colorido com Ecoline, né? Olha que legal isso aqui, ó, muita influência de Philippe Druillet aqui, a gente pode notar. Também, se eu não me engano, isso aqui eles pegaram direto do roteiro, sem ser do filme. Então vai ter umas coisas aqui que a gente não vê no filme do Ridley Scott. É uma coisinha ou outra, mas olha que sensacional essa nave do engenheiro Space Jockey, né? Uma nave do Space Jockey, na época como era conhecido. Aqui quando eles encontram ele. Muito bom. Eu tinha um pôster dos astronautas chegando e encontrando os ovos nessa região aqui, os ovos com os facehuggers. Mas eu acabei, acho que do outro lado devia ter alguma outra cena de filme, era daquela revista 7 Terror e Ficção, muito da hora, né? E eu acabei vendendo para algum aluno na escola quando eu era adolescente. Aqui, ó lá, a cena dramática quando o Chestbuster sai do corpo de um dos astronautas ali bem na mesa de jantar, né? É muito legal. Então, e essa daqui foi lançada recente por aqui, né? Foi lançada pela editora Excelsior. Vale a pena dar uma corrida atrás, hein? Ficou bem legal. Aí eu tenho... Essa eu acho que é a que eu mais gosto, que na verdade não é um quadrinho, é um livro ilustrado, chamado de Tribes, escrita pelo Stephen Bissette, que era um dos desenhistas do Monstro do Pântano, da fase do Alan Moore, vocês devem lembrar. John Totleben finalizava ele. E ele é escritor também, olha que legal, né? Acho que chegou a escrever Monstro do Pântano. E ilustrada magnificamente por David Dorman. David Dorman fez muito desenho aí para Star Wars, para RPGs. Então, aqui também é uma história bem no nível do segundo filme, né, do filme do Cameron, para vocês verem a importância que ele teve. É uma história bem hit and run, mas tem aqui ainda já conceitos de modificações genéticas e tal, e tudo que a gente acha legal no universo de Aliens tem aqui, ó, sintéticos, manipulação genética, terror no espaço, muita ação, Colonial Marines. Então, vale muito a pena. Isso aqui acho que nunca saiu no Brasil, ganhou muitos prêmios, eu não sei por que eles não lançam. Eu procuro uma capa dura. Esse aqui eu tenho desde a metade dos anos 90. Negociei com um amigo meu e ficou comigo, então. Desde aquela época, já há uns 30 anos mais ou menos. Então, vale muito a pena. Bem legal. A arte do David Dorman aqui é sensacional. E o roteiro também. O roteiro é bem... te mantém ligado no negócio, você não quer sair mais. Aí eu tenho essa daqui saíram duas edições separadas primeiro e depois eles encadernaram em um só. A minha é um formato papel cartão, saiu aqui no Brasil, acho que as duas saíram aqui no Brasil também separadas. A Salvation e a Sacrifice. A Salvation, escrita pelo Dave Gibbons, que é o desenhista do Watchmen, e desenhada por Mike Mignola com nanquim do Kevin Nauman. Olha o time que os caras chamaram para fazer. Olha que legal essa página de abertura aqui, que fantástica. Mike Mignola também. Nessa época ele não era o famosão do Hellboy. Ele já estava meio famoso porque ele tinha feito o Triunfo e Tormento, do Doutor Estranho e Doutor Destino. Eu acho que ele já tinha feito o Odisseia Cósmica. Mas ele já tinha, então, né, esse seu traço muito peculiar. Aqui os astronautas, né, caindo num planeta abandonado. E eles encontram, então, os alienígenas fugindo e tal. E o que eu acho muito legal é porque existe uma religião aqui que já adora os aliens. Então, quer ver? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Olha lá que legal. Existe uma nave meio profética, assim, que sai para meio que espalhar a palavra, assim. Então, é mais um conceito que eles instalaram aqui nesse universo. E a Sacrifice, olha que legal essa capa, que bonita, colorida. Foi escrita pelo Peter Milligan, né, que é famoso na Vertigo, e ilustrada pelo Paul Johnson. Ele tem essa arte meio pesadona aqui, assim, mas bem realista. Lembra, às vezes, o Duncan Fegredo, lembra, às vezes, o Dave McKean na fase Orquídea Negra. É bem bonita, né? Uma pintura bem mais realista, assim, tal. Também aqui eles já estão num complexo meio paradisíaco em colonização de um planeta. Só que, né, para variar, tem monstros à solta. Olha que legal. Então essa saiu no Brasil. Procurem aí que vale a pena. Salvation e Sacrifice.
eu ver se eu tenho mais alguma que é solo, só do Aliens. Eu tenho acho que uma Dark Horse Apresenta, isso, Dark Horse Apresenta, isso aqui. Que saíram todas aqui pela editora Atitude, num volume só, ela chamada de edição especial, com 1, 2, 3, 4, 5 histórias. Dark Horse Apresenta, se vocês não sabem, é uma revistinha que meio que apresenta os personagens da Dark Horse, obviamente. Eu tenho algumas aí da fase da época que saiu os quadrinhos do 300, do Frank Miller, essas coisas. Então são várias histórias curtinhas. Também muitas delas na fase em que havia apenas os 2 primeiros filmes, né? Deixa eu ver que ano que são essas histórias, está escrito aqui. Não, só está escrito... Ah, sim, as histórias dessa edição foram compiladas em Dark Horse Presents em maio de 92, ou seja, elas saíram antes de 92 e depois foram compiladas. Ou seja, não havia o terceiro filme ainda, então também muitas têm alguns conceitos, como por exemplo a cara do Facehugger, que não havia sido desenvolvido nos filmes subsequentes. Mas é bem interessante, bem legal, vale a pena também dar uma lida. Aí eu acho que, deixa eu ver, eu acho que de Alien Solo acabou. Agora eu tenho aqueles encontros inusitados e insólitos que muitos de vocês já devem conhecer. Deixa eu ver por qual que eu começo aqui. Vamos ver uma ordem. Obviamente um Alien vs Predador, né, que depois virou filme e tal. Esse daqui é legal. Essa aqui é... Bem que lá saiu pela Mitos aqui, né? Acredito. Deixa eu ver. As capas originais do Glenn Fabry estão aqui. Eu acho que eu tenho essas daqui separadas também. Olha lá, os desenhos bem legais. Fiquei quieto porque, na verdade, eu não estou lembrando muito da história. Não deve ter me chamado tanta atenção assim. Mas era daquela época que o que saía desses 2 personagens eu ia atrás. Ian Eddington escreveu... e a arte é do Alex Maleev, né? Alex Maleev, fantástico. Gosto muito dele, principalmente quando ele fez O Corvo ainda, quando ele não era conhecido. E depois quando ele ficou famoso ali naquela série do Demolidor, quando o Demolidor vai pra cadeia. Escrita pelo Brian Michael Bendis. Então essa é legal. Aí começou aqueles crossovers malucos, como por exemplo Batman com Aliens, aqui ilustrado por Bernie Wrightson. Então só pela arte do Bernie Wrightson já vale, mas essa história é boa. Essa história é Batman na Amazônia. Também, final dos anos 90, já havia saído o Alien 3, mas tinha acabado de sair o Alien 4, por aí. Já estava nessa época. Mas aqui eles vão encontrando então vestígios de que havia algum ser alienígena que estava atacando as pessoas ali na região do Amazonas e o Batman vai lá investigar. Então só pela arte do Bernie Wrightson já vale. Eu não quero mostrar muito porque tem uns spoilers. Aqui assim, esse quadrinho tem muita ação, vale muito a pena ler, então eu não vou ficar mostrando muito não. Vão atrás aí que vocês vão gostar. O final é bem interessante. Tanto que depois saiu um segundo, esse segundo bem mais fraco. Vamos ver como. Aqui, deixa eu ver. Aqui saem 3 edições, não sei em quantas saem nos Estados Unidos. Invasão em Gotham City. Olha lá, tem uma cena que até aparece o Alien entrando no Asilo Arkham, né? Então aí você já começa a ver que vai dar ruim. Quem desenhou isso aqui? Stas Johnson, roteiro também do Ian Eddington, arte final de James Hodgins, cor do Greg Wright. As capas são legais, mas nada que se compara ao Bernie Wrightson, né? Olha lá, Coringa, Alien e pá. Aí já vira a festa do caqui. Se teve Batman, obviamente teve Superman também. Aqui muito bem desenhado pelo Kevin Nowlan, né? Roteiro do Dan Jurgens. Superman de mullet. Mas tem essa cena aqui que é sensacional, que é quando ele tenta se comunicar com o Alien. Afinal, ele também é um alienígena, então ele entende esse personagem. Ele sabe que ele não é apenas um monstro querendo matar todo mundo. Talvez haja um desespero ali. Então, esse roteiro aqui entra mais por esse viés. Olha lá, capa do segundo, também final dos anos 90, né? Aquela coisa totalmente influenciada por Image Comics, Vertigo, né? Mas tem uns desenhos bem legais do Kevin Nowlan. Isso vale a pena. Depois teve esse com o Lanterna Verde. Aí o Lanterna Verde Kylo Rayner, não é o Hal Jordan. Quem desenhou aqui? Esse aqui. Ron Mars escreveu, Rick Leonardi desenhou. Rick Leonardi é o cara que é basicão, né? Ele é bom, mas assim, não feijão com arroz, né? Desenhou Homem-Aranha há muito tempo e tal. Mas é interessante, olha lá, legal. Afinal, você está falando de uma tropa que luta contra alienígenas, contra vilões do espaço, que é a tropa dos Lanternas Verdes. Então, nada melhor do que eles enfrentarem também esses seres que estão por aí tocando terror, né? Ó, esse desenho aqui ficou da hora. Rick Leonardi mandou bem aqui para ver. Saiu aqui no Brasil quando? 2001.
Só que eu não sei quando saiu lá nos Estados Unidos. Não deve ter sido muito longe disso. Então já havia saído, provavelmente, os 4 filmes. Aí eu tenho essa daqui que eu comprei importado também, provavelmente acho que em 99, que é Aliens vs Predator vs Terminator. É o Aliens, o Predador e o Exterminador junto. Só faltou o Robocop aqui pra fazer a festa, né? Essa aqui é julho de 2000 que eu comprei, na verdade. Essa é a número 4. Cadê a número 1? Deixa eu ver. O número 1 tá aqui. Abril de 2000, é isso aí. Escrito pelo Mark Schultz, desenhado pelo Mel Ruby, inker pelo arte final por Christopher Ivey, colorista David Stewart, que é famoso, e Pat Brousseau fazendo as letras. Gente, nem lembro mais essa história também, é 25 anos que eu li, mas é aquela coisa videogame. Até a arte é meio videogame, né? Mas eu sei que a Ripley aparece. Né? Aqui, olha lá, ó, aquele visual meio Joe Madureira, meio Roger Cruz, né, da época. Mas os desenhos são funcionais, tá? Eu tô zoando assim, mas são legais, não são terríveis, não. Mas é aquela coisa, assim, tira toda a parte meio horror, meio terror do Aliens e coloca só ficção científica e pancadaria pra cima e pra baixo. Mas visuais legais. Deixa eu ver. Ó lá, Ripley na capa, tá vendo? E Terminator muito bem desenhado aqui também. Vou até reler, se eu reler e achar legal, eu falo pra vocês então. No finalzinho sempre tinha uma paginazinha com os sketches de cada uma das edições. Interessante. E por último, essa do Juiz Dredd, Predador versus Juiz Dredd versus Aliens, aqui todo mundo junto. Eu tinha essa daqui separado também, e aí aqui tem essa continuação. E é Juiz Dredd, né, gente? O Juiz Dredd também é pra ter aquela galhofa, aquela piada, tudo, né? Acho que o mais importante daqui era o Predator, de todos os personagens. Porque os aliens aparecem aqui meio bucha de canhão, assim, pra eles detonarem. Deixa eu achar aqui a história que é com eles. Que são separadas. Aqui quem desenha, deixa eu ver. Roteiro do John Wagner e Andy Diggle. Arte do Henry Flint. Cores do Chris Blithy. E o do Predator. John Wagner e Andy Diggle. Arte do Alcatena e do Henry Flint. Várias pessoas fazendo as cores. Ah, tá. Então, Alcatena é legal, né, gente? Eu gosto. O que é Alcatena, né? O nome dele? Sujeito, se não me engano, ele é argentino. E o Henry Flint aqui também mandou super bem. Olha lá os juízes aqui sofrendo para pegar o Aliens. Mas vocês viram assim como esse personagem já está intrínseco na cultura pop, né? Bom, é isso aí. Falei um monte, mostrei um pouquinho da minha coleção. Obviamente, vou citar o Gastão Moreira aqui. Não tenho tudo que eu quero, mas amo tudo que eu tenho. Então, conforme eu for encontrando mais coisas desses personagens fantásticos, eu vou postando aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me contem aí quais as suas experiências com Aliens, esses personagens sensacionais criados pelo Giger e desenvolvidos pelo Ridley Scott, ok? Vamos nos falando. Valeu, gente. Aquele abraço. Até mais.